suicídio no Brasil. Isso significa que em apenas um dia, 32 pessoas perdem suas vidas. Desculpa, mas eu nunca ouvi falar que uma pessoa feliz, realizada, quis morrer. Isso vem por quê, irmã? Qual é a motivação de tudo isso? Pegue seu papel, primeiro texto que eu quero conversar com vocês, está em João 16:33. Diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe o que eu entendo? Que todos nós, homens, mulheres, ricos, pobres, evangélicos, ateus, vamos passar em algum momento, irmãos, por um momento de dificuldade. Uma dor, uma pressão. Você só pode estar em dois lugares: ou no meio da pressão, ou prestes a passar por ela. O que eu vou te falar agora, talvez vá te ferir, vai te confrontar, mas a palavra é sobre isso. Deixa eu te falar uma coisa: fingir que um trauma não existe não vai fazer isso. Aleluia. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que você faça uma análise do seu estado atual. Sabe por quê, irmãos? Quando eu fazia terapia, eu aprendi duas coisas com o psicólogo. Todo excesso esconde uma falta. Você pode, de repente, mentir na rede social para os seus seguidores, postando fotos de muitos sorrisos, de muitas viagens. Você pode mentir para o seu marido, para a sua esposa. Você pode mentir para o seu filho, para o seu chefe, para os seus amigos, para todo mundo. Mas você não consegue mentir para Deus. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Irmã, o mundo inteiro, ainda que te conheça, ainda que durma ao seu lado, seu cônjuge que dorme ao seu lado, ele só vê a ponta do iceberg. Deus, ele vê no profundo. Aleluia. Ele sabe quem te feriu, qual foi a situação que te machucou. Ele sabe a profundidade, ele sabe a raiz do problema. Ele conhece tudo. A minha preocupação é que existem muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, que parecem que estão vivas, mas estão mortas. Eu fiz um trabalho, eu sou fotojornalista, eu fiz um trabalho no cemitério e passando no meio daquelas catatumbas, fotografando, eu fiquei pensando assim: meu Deus, quantos sonhos foram enterrados aqui? Quantos sonhos desceram com a pessoa na sepultura não foram realizados? Tem gente que não acredita mais no amor. Tem gente que já desistiu de lutar por um familiar, por um amigo. Você quer que eu te fale uma coisa? Só que de repente pode até te chocar. Tem gente que tem rancor de Deus. Porque pediu, orou e Deus não fez. Mas a gente esquece, irmão, que ainda que nós sejamos obedientes, a gente tem que estar debaixo da vontade dele. Entenda isso. O que eu quero fazer com que você comece a refletir antes de eu entrar de fato na mensagem é: qual é o meu estado atual? Eu estou bem? Ou eu estou destruída? Irmão, não é vergonha ficar com medo, não é vergonha não ter fé, não é vergonha. O problema é você abraçar isso, essa falta de perspectiva, seja lá na área que for, e você achar que está tudo bem. Não está tudo bem. Não tem como estar tudo bem. Eu vou mostrar hoje para vocês aqui, irmãos, 3 cenários. 3 cenários de pressão, 3 exemplos, com sujeitos diferentes.
vou falar sobre Jonas, sobre Jó e sobre Jeosafá. Jonas passou por uma situação de tempestade. Jó passou pelo deserto e Jeosafá passou pela batalha. Mas sabe o que todos eles, irmãos, têm em comum? Deus não perdeu o controle. Aleluia. Então entenda uma coisa. Você vai fazer uma análise de qual situação dessas três aqui você está passando agora. Mas eu já vou te adiantar. Não interessa se você está no deserto, se você está na tempestade ou se você está numa batalha. Se você entregar para Deus, Ele resolve. Aleluia. Glória. Vamos ler agora o segundo texto. Jonas 1, do 1 ao 17, a desobediência de Jonas e suas consequências. A tempestade. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe do quê? Presença do Senhor. Você consegue entender que aqui, esse homem estava num cenário de desobediência? Deus mandou ele fazer A, ele fez A, ele fez B. Ele fugiu da presença. Fique com isso na sua mente. Continuando. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade. E o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um com seu Deus e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para aliviar o seu peso. Jonas, porém, fez o quê? Desceu e tendo se deitado. Sabe o que eu acho interessante disso aqui? Imagina que você, Deus te abençoou, né? Você foi lá para o MSC, Atlântico. Aí vem a tempestade. Imagina o desespero que não estava naquele barco. Gente gritando, jogando carga no mar, meu Deus, vai afundar, não vai afundar. Vento, água batendo, gritaria. E Jonas vai descer com o porão do navio e vai dormir. Ele não se incomodou com aquelas pessoas. Tudo bem que ele não tinha intimidade com elas, mas ele simplesmente ignorou. Ah, legal, com tempestade, vou dormir. Ele dormiu um sono profundo, irmão. Sono profundo. Sabe o que Deus me mostrou aqui? O seguinte. É muito grande a presença, irmão. Glória a Deus. É muito grande a presença. Aleluia. Aleluia. Chega uma hora, irmão, que você não se importa mais em ser desobediente. Você consegue entender que Jonas não estava prejudicando só a vida dele, mas estava colocando em risco as pessoas que estavam naquele barco que não tinham nada a ver. Aleluia. Às vezes, irmãos, quando nós somos desobedientes, a gente não estraga só a nossa vida, não. A gente estraga quem está à nossa volta. É verdade. Aleluia. E você quer saber de uma coisa? Quando você vem aqui no altar entregar a sua vida, que você quer mudar de vida, que você se arrepende, amém, graças a Deus. Deus, Ele te livra da culpa. Deus, Ele te salva. Mas você tem que lidar com as consequências dos seus atos. É verdade. Está conseguindo me entender? Aleluia. Aleluia. Vamos continuar lendo. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dorminhoco?
levanta-te e clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Olha só que interessante. O comandante desse navio não servia a Deus, não. Mas ele reconheceu a autoridade do Senhor. Irmão, é muito bom quando nós somos lembrados pelo nosso testemunho. Fulana, aquela irmã ali, ele é de Deus. Está conquistando porque é fiel. Mas a pior coisa que tem, irmãos, é quando a nossa desobediência serve de temor para o outro, que a pessoa pensa assim, peraí, se a pessoa serve a um Deus tão grande, coloca tudo a perder e é desobediente, a vida dela está desgraçada. Então peraí, eu não conheço esse Deus não, mas eu vou ficar com medo, vou ter temor. É muito triste quando nós viramos exemplo pela desgraça do que não fazer. Aonde? E diziam cada um, né? Aqui, parei. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra e de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens encheram-se de grande temor e disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Irmãos, preste atenção. Jonas, ele a gente vai ver um pouco mais aqui abaixo, ele só se ofereceu para lançarem ele no mar porque fizeram pressão. Tem gente que o coração está tão duro que não consegue ver que a desobediência está machucando, está criando um dano permanente na vida de quem se ama. Olha as pessoas que são viciadas em drogas. Eu entendo aí que a desobediência anda lado a lado com o egoísmo. Você só pensa em você. Você quer destruir a sua vida? Não, direito que você tem. Mas na maioria dos casos, você não arrasta só a sua vida para o abismo. Você vai arrastar a vida das ovelhas que você rebanha. Você vai arrastar a vida do seu cônjuge, dos seus amigos, de todas aquelas pessoas que tinham potencial para ver em você uma vitória tão grande que você não precisaria nem abrir a sua boca para falar que você é crente. Aleluia. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Lembra que eu falei lá no início que Deus não perdeu o controle? Ela não podia simplesmente ter virado o mar. Não, Deus não virou o mar. Porque se você parar para analisar aqui na história, Deus ia se resolver com Jonas depois. Mas, querendo ou não, as pessoas desse navio nunca mais iam ser vistas. Elas entraram no navio de um jeito. Elas temeram a Deus e saíram de outro. Isso pode acontecer com você nessa noite. Você pode estar entrando aqui sem perspectiva, sem conhecer a Deus, mas você pode sair diferente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe uma outra coisa que me chamou muito
muito atenção. Imagine estar dentro da barriga de um peixe. Tinha luz? Não. Tinha oxigênio? Pouco. Tinha comida? Imagina o fedor. É como, irmão, você se colocasse dentro de uma fossa, porque ali é o lugar da barriga onde se faz o quê? A digestão, correto? Provavelmente, pelo espaço, Jonas estava com a cabeça do lado de fora. E precisou passar 72 horas para ele se arrepender. Olha o tamanho da dureza desse coração. Aí eu te pergunto, essa história de Jonas, de desobediência, de tempestade que veio pela desobediência, teve resiliência, embora ele tenha sobrevivido? Não. Teve resiliência. Irmãos, entenda, quando você vai contra a palavra de Deus, fatalmente você vai sair lesionado de alguma maneira. Não porque Deus seja ruim. Ai, mas Deus é amor, Ele é amor. Mas Ele também é fiel à palavra. Ele quer que a gente obedeça. Então você não quer esperar e por um caminho que Deus não quer que você vá e que fique tudo bem. Porque o que vem muito fácil, você não valoriza. Se você erra, se você peca, mas se você continua na mesma situação, isso vai ser um incentivo para você. Não tem problema errar. Não aconteceu nada. As pessoas são assim. Às vezes elas desafiam. Peraí, deixa eu ver se teve consequência ruim. Não teve, então eu vou continuar errando. Você compreendeu? Agora, a gente vai falar sobre Jó. Jó 1, 6 ao 12. Jó é sujeito à primeira prova, o deserto. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Dá uma paradinha aqui. Você já parou para pensar que esse caráter aqui de Jó é o que Deus espera para todos nós? Um caráter, uma conduta irrepreensível. Mas ele falou aqui que infelizmente não tinha ninguém na terra como ele. Mas não quer dizer que não possa haver a partir de hoje. Eu creio, irmão. Irmãos, eu creio. Ah, irmão, mas por que eu vou ser obediente? Por que eu vou servir? Por que eu vou adorar? Por que eu vou lá? Por que eu vou? Por que eu não vou? Por que eu vou largar o mundo? Não tá tudo bem, mas tá tudo vontade. Vou te falar por quê. No lado diz assim, Satanás falando para Deus: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Isso aqui é Satanás falando, tá? Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Irmão, sério, isso é muito profundo. Lê comigo. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Vem cá, vem, o que você quer? Você não quer uma casa abençoada? Você não quer uma família abençoada? Você não quer um trabalho próspero? Está aqui. Deus não planejou, Deus não projetou isso só para Jó, projetou para nós, projetou para cada um de nós. Aleluia! Glória a Deus. Saia daqui. Tem pessoas que falam o seguinte: na vida
Ele nos daria vida e vida com abundância. Então tem que ser abundância em tudo. Tem quem fale assim: ah, mas se Deus me der muito dinheiro, eu vou me desviar. Aí, irmão, é um problema de comunhão sua. Não é problema e nem deficiência de Deus para te abençoar. Você quer ver uma outra coisa? Puseste uma cerca em volta. Não é só abençoar que Deus te quer. Ele quer proteger o que Ele te deu. Aleluia. Glória a Deus. Tem muita gente, irmão, que você já ouviu aquele negócio? Deu um passo para frente, 3 para trás? No mundo, infelizmente, é isso que acontece. Satanás dá oferta. Ele dá, mas ele tira. E quando ele tira, meu irmão, ele te mulher arrasta. Um pouco mais adiante, ele fala assim: tu mesmo tem abençoado ele em tudo o que ele faz, irmão. Se você é um servo do Senhor, tudo o que você colocar a sua mão tem que prosperar. Tudo. Até aquilo que era para dar errado tem que dar certo. O teu inimigo tem que te surpreender. De modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Sabe o que eu entendo disso aqui? Deus quer que nós, Ele não quer nos abençoar para parar em nós. Ele quer te abençoar para você ser um influenciador. Não um influenciador de TikTok. Não é para ganhar um selinho de verificado. É porque o teu testemunho tem poder. Aleluia. Se você abrir a sua Glória a boca, Deus. de fazer a pessoa entender que existe um Deus e que Ele honra a fidelidade. Aleluia. Você está me compreendendo? Aleluia. Vira a sua página, está acabando. Mas estende a tua mão e fere tudo que Ele tem. E com certeza Ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Lembra a questão do controle? O que Deus falou? Satanás não quer saber. Destrói tudo. Vai lá se você quiser, mas nele você não toca. Jó, irmãos, passou por um deserto. Deserto, ele é um lugar árido, seco, de dificuldade. Só que você não entra no deserto porque está sendo desobediente. Você entra no deserto porque você está sendo obediente a tal ponto que Deus quer te colocar numa posição que você entenda que precisa buscar mais, que precisa ter mais comunhão, que precisa louvar mais. Aleluia. O objetivo do deserto não é te destruir. O objetivo do deserto é fazer você crescer. Aleluia. Glória a Deus. Aí, irmãos, eu dei uma resumida aqui, porque a gente não ia precisar de mais folhas. Mas no resumo foi o seguinte: atacaram a espada o rebanho de Jó. A Bíblia diz que caiu fogo do céu e queimou as ovelhas todas. O desempregado queimou tudo. E não bastasse isso, a casa desabou e matou todos os familiares. Mas para hoje, você está trabalhando e recebe uma ligação: tua empresa pegou fogo, o carro da tua família bateu, morreu todo mundo. Uma pessoa que não tem o olhar espiritual, que é o olho natural, ele desespera. Ele desespera e enxerga: meu Deus, eu estou no olho do furacão. Não consegue entender o que é o deserto. Irmãos, eu não vou pedir para você que Jó, ele não sentiu, que ele não sofreu. Ele sofreu. Lembra do elástico? Lembra do que eu falei na pressão? Você vai sair da sua forma original, mas é só um pouquinho. Jó, 17 fala assim: cada vez que
isso aqui é Satanás esfregando na cara de Jó. Ó, matei toda a sua família, tá? Ó, destruí seu casamento, tá? Ó, a sua doença não tem cura. Quando nós somos no deserto hoje, vem os mensageiros de Satanás, mas quem vai te pegar na cara, ó, pra você acabou. Aí você tem duas opções. Ou você vai reagir igual a Jó, ou igual a esposa de Jó. Como que é a reação de Jó? Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, abriu a cabeça e então prostrou-se com o rosto em terra e adoração. Não rasgou o manto, mas ele fez o quê? Se prostrou, aleluia, e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor levou. Sabe o que eu entendo aqui? Jó sabia que o Deus dele tinha o poder de fazer assim, ó. E tudo voltar como era. Ele cria em Deus. Ai, uma mentira. Não é uma máscara. Não, era uma aleluia. E a família de Jó, ele tinha um caráter sensível. Mas ele tinha um caráter sensível porque ele era um super-homem. Ele tinha um caráter sensível porque ele estava chegado. Ele estava chegado com a palavra, ele estava chegado. Ele estava louvado seja o nome do Senhor. E tudo isso já não pegou. Não foi bom. Então, deixa eu ver o Senhor dentro, um pouquinho mais abaixo. É agora que o marido do Brasil, desde eu que não pode, desde que eu sou forte, pode ser. Significa que já está fazendo projeto pode espiritual. Ele sabia que naquilo tudo ali tinha um propósito. Não tinha certo de um propósito. Olha, aleluia. Não importa se vai se machucar, se vai se destruir. Eu estou falando que você vai passar por um deserto de espírito. Não. Você se esforça, você se esforça. Vai chorando que aquela parte que você está fazendo é uma semente que você falou. Eu sabia a minha dúvida. Às vezes a gente só tem uma palavra para ele. Agora, você está falando de Jó? Então, a mulher lhe disse: já precisa de sinceridade. Amaldiçoa esse seu Deus. Nossa, já precisa que eu falei e disse para os meninos como Deus.
Esse problema na tua casa não é. Esse problema financeiro não é teu. Sabe qual é a diferença entre Deus e Satanás? Entre muitos, Satanás arruma, Deus bate. Deus está batendo na sua porta esta noite. Aleluia! Você só vai sair por aquela porta ali, da mesma maneira, com o mesmo problema, com a mesma perspectiva que você tem. Isso aqui é independente se você é certo, se não é, se você conhece a Jesus, se não é, se você nunca ouviu. Se você nunca ouviu falar de Jesus, eu vou falar de Jesus para você agora. Jesus, ele é o único que pode mudar a sua situação. Olha, eu vou te dar só um exemplo. Eu tirei uma vida inteira para dar exemplo do poder do Senhor, mas eu vou te dar um só. Versículo 16. Amanhã descereis contra eles. Estes sobem pela ladeira de Ziz e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar, pois tais ficarem parados e vedes a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não terais, nem vos assusteis. Amanhã saias a encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia! Glória a Deus! Não é porque Deus vai abraçar a tua situação e vai resolver que você vai ter que ficar de braços cruzados. Entenda isso. Deus vai te dar uma direção. Mas se Ele falar, olha, você vai agir até aqui, para de agir aqui. Porque o restante Ele vai fazer. É. Tem muita gente na igreja crê em Deus, está no caminho certo, ótimo, mas quer se eximir de responsabilidade. Você tem que fazer a sua parte e Deus vai fazer a dele. Quer ver um exemplo? Você quer passar no vestibular, você quer fazer a sua faculdade, é o seu sonho. Aleluia! Deus vai te dar uma visão, irmão, a revelação para a resposta da prova. Seria bom, seria bom. Você tem que procurar uma faculdade. Peraí, pronto. Senhor, tá ali. Você tem que estudar, você tem que fazer curso, você tem que abrir mão de um monte de coisa para poder estudar. E aí você vai o quê? Plantando. Você vai fazendo a tua parte. Você vai fazendo a tua parte. Só que você tem que ouvir o quê? Saber ouvir não de Deus. Sabe por quê, irmão? Quem aqui já viu gente da turma anunciar que é no dia da guerra?
Aleluia. de alguns perto. Glória. Mas se você vacilar, se você for desobediente, você perde o mundo. A pergunta é, será que você vai ter outra oportunidade de passar por todas as fases de novo? Porque cada fase é um risco. Seguimos e perdi de novo. 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor. Aí. Ordenou cantores para o Senhor, gente. Imagina que cena dele. O exército vindo marchando, aquela pintura assim na cara. Estou passando pela. Glória. Que louvasse a majestade santa, saindo diante dos amados, dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. Olha só, cara. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas. Quem foi que botou emboscada? Pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e o das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Ele imagina, vai ser roubado, né? A galera vindo correndo, imagina, deixa a minha imaginação. A mídia é criativa. Eles vindo correndo, dançando aí, eu fechei. Nisso chegou Judá a Atalaia do deserto e olharam para a multidão. Sabe o que eles viram, irmãos? Corpos mortos que jaziam em terra e nenhum escapou. Aleluia, Deus. As pessoas acham que crente é maluco, não, isso é que a gente tem muita fé. 25. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si, tanto que não podiam levar. Quantos dias? 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Olha que coisa maravilhosa. Você passa por uma batalha sem lutar, sem levantar uma espada. Deus acaba com todo mundo e você ainda vai no remanescente da galera dos corpos para saquear. Pode voltar comigo. Olha que interessante que Deus me revelou agora. Jonas ficou desobediente 3 dias na barriga do peixe. Josafá, o povo que confiou em Deus, ficou 3 dias pegando despojo. Aleluia. Tá entendendo? E ao 4º dia se juntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. A pergunta que aqui eu termino para ter oportunidade, eu quero fazer para você. O que você quer para o seu futuro? Você quer terminar na barriga do peixe? Ou você quer ser restituído? Aleluia. Só que entenda. Não é só para você querer. Porque todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter tudo. É a atitude que você vai ter. Pastora, você? Eu queria chamar aqui na frente a pastora Angelica e as irmãs Cartas. Nós vamos parar aqui na frente. O Ministério do Louvor vai orar, vai louvar o Senhor, que o Josafá fez. Irmãos, o Espírito que habita em nós, em cada um de nós no Senhor, que habita nelas, quando elas te abraçarem, creio, só creio. Só
dificuldade. Não interessa se você está passando pela batalha. É como eu falei, Deus não perde o controle. Aleluia. Então, vem aqui. Receba um abraço do Senhor. Aleluia. Eu creio na manifestação do meu Deus na semana. Aleluia. Unidade no instante de louvor. Aleluia.